te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graça, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos procedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membro do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, no versículo de 46 a 53. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciado a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que seja revestido da força do alto. Então Jesus levantou-se para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos, abençoou-os, enquanto abençoava, afastou-se deles e foi levantado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus, que nós preparamos o nosso coração para, em uma das grandes festas também do cristianismo, da era cristã, foi o tempo do advento, uma preparação para que Jesus pudesse então nascer. E todo aquele processo, aquele sim de Maria, e Jesus então vem ao mundo, caminha na sua natureza humana, e todo esse acontecimento que nós vivemos, dessa beleza, desde o anúncio do anjo, depois de Nossa Senhora ter ganhado Jesus e todos os desafios, Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça.
E Jesus então passa por todo esse processo, entra na sua vida pública. Durante esses 3 anos se manifesta, revela tudo aquilo que o Pai designou a ele. A palavra diz que tudo aquilo que Jesus fez de prodígios e milagres não dava para ser escrito no livro. E aí então Jesus dá a vida, que nós vivemos então esse tempo também de preparação do tempo da Quaresma. E aí Jesus então dá a sua vida e morre numa cruz. E nós vivemos então esse tempo onde Jesus foi sepultado e no 3º dia ressuscitou dos mortos. E a partir então da ressurreição de Jesus, aonde celebramos a Páscoa, a maior festa cristã, que é a ressurreição de Jesus, pelas nossas fragilidades humanas, Jesus foi aparecendo durante 40 dias, se mostrando de uma forma humana, porque Jesus veio sendo Deus revestido de uma natureza humana. E Jesus teve toda a sua delicadeza para se mostrar da forma que ele veio na humanidade, na sua natureza humana. Por isso Jesus, ele ao ressuscitar, ele aparece nas suas aparições durante esse tempo, ele mostra lá suas mãos, seus lados, suas chagas, come. Ele não era um fantasma, ele ainda tinha revestimento de uma natureza humana. Mesmo revestido de uma natureza divina, porque ele estava ressuscitado. Por isso ele entrava nos lugares com as portas fechadas. Por isso ele não ocupava espaço, mas continuou se mostrando revestido de uma natureza humana. Isso é belíssimo. E aí então, ele percorrendo todo esse tempo, ele convida os seus a permanecer na cidade, permanecer na igreja, permanecer no templo, porque ele ia voltar para o Pai. Mas ao voltar para o Pai, ele enviaria o Espírito. É esse Espírito que Deus desejou e deseja e quer que nós recebemos. Por isso, então, nós estamos na igreja. É o lugar aonde Jesus deixou para que nós pudéssemos, então, receber tudo aquilo que Ele poderia nos oferecer. E através, então, da igreja, esse Jesus se faz presente no nosso meio através dos sacramentos. Através do sacramento, de uma forma muito especial, que abre esse caminho da presença dele na nossa vida, que é o sacramento do batismo. Depois vem o sacramento da Eucaristia, o sacramento do Crisma, e assim por diante. E assim por diante, Jesus vai se fazendo presente. E esse sacramento, então, que recebemos lá no batismo, já recebemos esse Espírito que ele tanto desejou e deseja e vai enviar. E hoje ele já fala desse Espírito. E João já falava lá no domingo de Páscoa, da ressurreição, desse Espírito que converte, que esse Espírito que manifesta, que realiza, esse Espírito que faz com que nós compreendamos. Por isso nós vivemos esses 40 dias acompanhando, além das passagens do Evangelho, nos deixando muito claro a presença viva de Jesus, também deixava o fruto que era a força desse Espírito na vida dos apóstolos. Esses apóstolos que reconheceram a divindade de Jesus, a sua manifestação através da força do teu Espírito, recebiam o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, eles davam então totalmente sua vida por essa causa. Por isso Jesus fala que era para ir, aquele que recebe o Espírito, aquele que abre o coração, para que esse Espírito Santo, ele se manifesta, esse então é aquele que dá testemunho. Amados, como é lindo
dar testemunho de Jesus. Como é lindo fazer parte dessa igreja. Como é lindo receber de Deus os dons carismáticos. Como é lindo, amados, poder, eu digo assim na autoridade que tenho, pela graça de Deus, de poder ter o poder de batizar, poder de assistir casamento, que é a ação de Deus através do ministério. Quer dizer, tudo é dele, para ele, com ele. E por isso, então, nós temos a graça de poder contribuir. Esse é o lindo, amados. Não estou dizendo que Deus não cura, não salva, não liberta, não. Eu estou dizendo que o lindo da nossa vida de fé é poder de abrir coração, abrir alma, para que o Espírito de Deus atua em nós. E atuando, a gente pode revelar, manifestar os dons carismáticos. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que, por isso Jesus falou, eu preciso ir, para que o Espírito venha, para que o advogado venha, para que o defensor venha. Amados, Jesus volta para o céu. Conclui. Por isso o Evangelho fala conclusão do Evangelho. Aquilo que se conclui, aquilo que começa lá no anúncio do anjo. Hoje Jesus volta gloriosamente para o céu, mostrando-se fisicamente na sua humanidade. Isso quer nos dizer que ele abre caminho, abre portas do céu, para que nós possamos um dia também lá entrar com a nossa natureza humana. Por quê? Porque o paraíso habitou lá os nossos antepassados. E através do pecado perdeu esse direito. Agora, com Jesus voltando para o céu, na sua ascensão, ele abre de novo as portas do paraíso para todos nós. E nós vamos ser, por isso, Jesus volta de corpo, alma e divindade. Por isso Maria volta de corpo e alma e divindade. Aí, assim também seremos nós. Assim também seremos nós. Nós nos levantaremos dos túmulos para voltar ao Pai na nossa natureza, na nossa carne, como fala lá no livro de Jó, com a minha carne, na minha própria pele, eu verei a Deus. Então as portas do céu se abrem através da ascensão do Senhor. E nós somos então quem? Aqueles que damos testemunho. Por isso, a nossa vida não é aquela vida só de carência de Deus, mas uma vida onde Deus trabalha em nós. Não é mais aquele Deus que andava perto, que andava na frente, que andava do lado. Não, agora é um Deus que age dentro de nós pelo Espírito Santo e tudo é dele, para ele e com ele, para que realmente a sua volta para o céu, ele de lá do céu envia o teu Espírito e é esse Espírito então que hoje ilumina todo o caminho da humanidade. Por isso precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito, para um dia também podermos ascender ao céu. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.